direto. 1 Tessalonicenses 5, versículo 11, né? Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Exortar, irmãos, é insistir para que uma pessoa faça aquilo que é necessário ser feito, é incentivar, né? É motivar essa pessoa a fazer aquilo que está sendo proposto. Então, exortação. Antigamente, eu me lembro, né, naquele tempo antigo, eu imaginava, aleluia, naquele tempo, eu imaginava que exortar era você dar uns gritos e botar o dedo no nariz da pessoa. Você tem que fazer isso. Não, mas depois aí eu fui aprender que não é nada disso. É você incentivar, é você motivar, né? E hoje tem uma classe de pessoas aí na televisão e nas redes sociais que são profissionais disso, né? Que são os coaches. O que é que fazem os coaches? Te motivam a alguma coisa, te incentivam a alguma coisa, para o bem ou para o mal, né? E eles têm milhões de seguidores por conta disso, né? Então, o apóstolo Paulo está aqui falando para aqueles crentes de Tessalônica que eles precisam exortar uns aos outros, não é? Ou seja, um motivar o outro a buscar ao Senhor, por exemplo, havia uma consagração, por exemplo, a subir ao monte, por exemplo, ou ler a palavra do Senhor, ou louvar, ou adorar a Deus, ou seja, um incentivando ao outro, não é? Você, não, eu vou lá contigo, eu te ajudo, vamos juntos, e assim um vai dando força ao outro e a obra do Senhor vai sendo feita, porque daqui a pouco toda a igreja é motivada. Mas você, para motivar, você tem que falar bem daquele trabalho, você tem que falar bem daquele dirigente ou daquela dirigente, né? Daquele líder ou daquela líder, né? Eu queria ir lá na oração hoje, né? Você fala para alguém e alguém diz: sabe quem está dirigindo? É a irmã fulana. Aí faz aquela cara, a pessoa já está fazendo um esforço para ir, né? Aí desiste. Mas quando você diz: vamos lá na oração, eu vou contigo, e o outro, eu também vou, e daqui a pouco de 2 tem 5, tem 6, está chegando na oração, estão sendo motivados. Irmãos, nós não vamos lá para ver a irmã de oração, nem pelo cantor, nós vamos lá buscar a Deus. Vocês sabiam que Deus fala na oração de manhã? Vocês sabiam que Deus revela de madrugada? É só buscar, vinde, adoremos. Já viu o salmista aqui que ele faz? É um dos maiores incentivadores. Ele sempre nos convida a ir à casa do Senhor, a adorar o Senhor. Ele está sempre incentivando. O que é isso? Uma exortação, não é? E ele diz aqui também que a gente deve edificar-vos uns aos outros, como também os fazeis. Edificação, né? Uma palavra de edificação. O que é edificar? Não é levantar? Então você vai dar uma palavra a quem está desmotivado, uma palavra a quem está caído, né? Que está querendo desistir. Aí, amém, obrigado. E aí, com isso, o que acontece? Aquela pessoa que está prestes a desistir cria coragem. Você olha para a igreja e percebe que alguém está faltando aos cultos, à escola dominical ou alguma atividade da igreja já há um bom tempo. Se você tem o Zap, né, passa uma mensagenzinha: fulano, estamos sentindo a sua saudade, Jesus te ama e nós também. Palavra simples, irmãos, isso faz um efeito, porque quando a gente está lá embaixo, né, tudo é negativo.
ninguém se lembra de mim, a igreja não se lembra de mim, não sei. Mas quando alguém faz uma ligação, quando alguém manda uma mensagem, como a gente se sente renovado, revigorado. Então, é isso que Paulo está passando para nós, não é? É o que está aqui, a gente está traduzindo em miúdos, não é? E ele diz: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalhem entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então, nesse versículo, a gente tem duas palavras que a gente precisa explicar, né? O que é rogar? Eu fui lá no dicionário para não falar o que eu penso, né? Rogar significa pedir insistentemente e demonstrando humildade, súplica, né? Insistir, né? Persistir constantemente. Irmãos, não faça isso, não está certo. Irmão, deixa disso. Com humildade, né? Aí você já é humildade, o tom de humildade é lá embaixo, né? Não é o tom da exaltação, é lá em cima. O tom da humildade é lá embaixo. Então aquela voz branda, mansa, para levar o que? A pessoa a uma reflexão e receber aquela palavra, não é? E a palavra forte, ela mexe com os nervos, a reação, né? A física fala de uma reação igual ou contrária, né? Você reage na mesma força que você recebe, não é? Isso é natural, é física, é ciência, não é? Então, se a pessoa está falando muito alto, se você for no mesmo tom, vai sair, né, faísca. Aí, qual é a estratégia? Desce o tom. Você tem que trazer para baixo, né, para evitar os confrontos e os atritos, não é? Então, e tem a outra palavra que aqui está também, que é admoestar. Significa criticar, censurar alguém, repreender essa pessoa por algum erro ou falha cometida por ela, né? E então o Paulo está dizendo: rogo os irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós. Quem é que trabalha entre nós? Nós temos os voluntários, né? As pessoas que estão voluntariamente trabalhando. Nós temos os obreiros, os auxiliares do trabalho, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. Nós temos líderes de departamentos, né? Nós temos zeladores, quer seja na congregação. São pessoas que trabalham, social e outras, não é? Então, essas pessoas têm as suas atividades na igreja. Então, devem ser tratados como? Com respeito, não é? Ser respeitoso com ele. Não, quem é esse cara? Com essa? Não, não é assim. Nós somos diferentes, porque somos crentes, né? A nossa fé nos leva a andar diferente. Então a gente precisa reconhecer a importância dessas pessoas no trabalho, porque se elas não estão presentes, imaginem os irmãos, eu sozinho aqui dirigindo um culto, imaginou? Quem vai dar um glória a Deus? Quem vai acender a luz? Quem vai passar um pano se precisar? Quem vai me trazer um copo d'água? Quem vai atender alguém que porventura precisa? Então, essas pessoas são importantes. Então, precisam ser reconhecidas. E os que presidem é quem está numa posição de liderança maior, né? O líder maior da congregação, o líder maior da igreja, né? Eles precisam, diz aqui o apóstolo Paulo, que devem ser reconhecidos, né? O trabalhador é digno do seu salário. E a Bíblia ainda diz: honra a quem tem honra. A quem tem honra, honra, né? Então você honra, né, esses que presidem outros, porque eles exercem uma função dada por Deus, né? Então a igreja precisa entender e agir dessa forma, né? E que vos admoestam, né?
já falamos o que é admoestar? Porque essas pessoas, porque às vezes a gente não reconhece? Porque alguns deles nos admoestam, né? Aí vem, hoje vale de tudo, né? Se você falar alguma coisa, por exemplo, o menino que está com aquele cabelão, né? Aquela coisa não faz sentido, né? Principalmente aqueles que querem ir para a linha afrodescendente, não é? Que querem manter, né, aquele estilo Black Power e outras coisas. Não é? Outrora não era assim, mas hoje vai você falar alguma coisa, você vai admoestar, né? Vai admoestar. E aí tem igrejas que a gente fica com o pé atrás, né? Mas dá de 10-0 na gente. Você chegar lá no Universal, você não vê isso, não é? Observe, você chegar lá no Universal não tem isso, mas em Caetés tem, entendeu? Coisas que você não vê no Universal, né? E olha que a gente olha com eles com aquele olhar de superioridade, mas tem coisas que eles dão de 10-0 na gente, que a gente precisa rever os nossos conceitos. Antes de sermos afrodescendentes, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. A nossa postura tem que ser uma postura de conformidade com a palavra de Deus. E alguns estabelecimentos também que você vai ver que as pessoas se mantêm. Olha os muçulmanos. São muçulmanos até debaixo d'água. Você de longe vê um muçulmano, eles não mudam. Olha um testemunha de Jeová. Meu Deus do céu, e nós somos cheios de dons, né? Mas cheios de moda, irmão. A gente não quer andar no caminho certo. E ai de quem falar. Então esses que chamam a atenção para o bem, minha filha, esse bico está exagerado, esse decote não pode ser assim. Meu irmão, essa calça está muito apertada, você vai subir no púlpito com uma calça dessa tão apertada, não fica bem. Pronto, aí fica de bico grande. Por isso que aí não consideram a pessoa porque chamou a atenção, admoestou. Mas é a função de quem está na liderança fazer isso, não é? Chamar a atenção, não porque quer ser melhor, é porque a gente quer ver todos aonde? No céu, não é? Ir para o céu. E que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Tende o que entre vós? Eu sou de Pedro. Quem é de Pedro aqui? Tem gente de Pedro aqui? Tem gente de Paulo aqui? Tem? Tem alguém aqui de Apolo? Tem alguém de Cristo? Aleluia. Quando há facções, não há paz, não é? E domingo passado, os alunos de escola dominical, vamos agora fazer o teste, né? Os alunos de escola dominical estudaram sobre o que no domingo passado? Sobre... E tem pouco aluno aqui, né? Paz, irmãos, não é só a ausência de guerra. Entendeu? Ter paz também é não ter conflito entre nós. Paulo, numa outra carta, ele vai dizer: sede todos de um mesmo parecer, que não haja confrontos para uma decisão, não, de um mesmo parecer, né? Vamos começar o culto 7 da noite, amém, glória a Deus. Mas vem a turma, 7, para que isso, por que aquele, pois e tal, eu devia pegar 7, aí cada um vem com uma ideia, isso é discórdia. Deus não habita no meio disso. Tem que haver paz. Para ter paz precisamos falar a mesma língua. E qual é a língua do crente? 1 Coríntios 13, o amor, né? Não é a língua do P, é a língua do amor, não é? Não é o inglês, não é o francês, é a língua chamada amor, não é? Que Deus derramou nos nossos corações, não é? Então a gente precisa nos expressarmos assim, não é? Versículo de número 14: rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros,
Quer dizer, chamar a atenção dos desordeiros, né? Já chegam na igreja dizendo que está chegando. O culto está em andamento, mas a pessoa é espalhafatosa, né? Já chega, né? Fala com um, fala com o outro, coisa e tal, tirando a atenção de quem está ligado no culto, né? Aí precisa ser chamado a atenção, admoestado, né? Não é dado uma bronca, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui não é dar uma bronca. Oh, rapaz, chega assim, não é isso que ele está falando. Chama no cantinho, meu irmão. Analise bem essa sua chegada, não é? Desse jeito, você atrapalha o culto, chama atenção para si, não é? E tumultua. Não é isso que você vem aqui para adorar, e nós também, não é? Chamar essa pessoa para refletir, e aí as coisas mudam, né? Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Que coisa Paulo está pedindo para a gente, né? Que orientação que ele está dando, né? Consolar os de pouco ânimo, ou seja, os desanimados, precisos serem reanimados. E aí eles precisam de um consolo, né? E para consolar alguém, é necessário que você leve esta pessoa para se abrir, para falar aquilo que pensa, não é? Porque às vezes a pessoa está num momento até de depressão, e ele nem sabe, ou ela não sabe que está em depressão, não é? Aquele desânimo, aquele cansaço, aquela coisa. Aí procura conversar. Chegue perto, né? Chegue mais perto. E a partir do momento que você chega mais perto, você vai ouvir, e essa pessoa vai ter com quem desabafar, não é? E quando ele coloca para fora o que está acontecendo, aí Deus vai te colocar nos seus lábios as palavras que você deve pronunciar para consolar, para confortar, para mudar o quadro, a questão dessa pessoa, né? E temos também aqui admoesteis os desordeiros, consolais os pouco ânimos, sustenteis os fracos. Sustentar o fraco é sustentar aquela pessoa que está fraca na fé. E isso ocorre. Os embates da vida, as decepções, as frustrações, não é? A demora da resposta de Deus, tudo isso nos enfraquece. E aquele que tem o Espírito de Deus e já recebeu do Espírito graça para isso, ele pode chegar perto dessa pessoa e caminhar com ele 1 milha, 2 milhas. Eu não estou aguentando, eu vou lá contigo. O que é que precisa fazer? Não, eu faço por você. E vai ali, enfim, você vai carregar aquelas pessoas, entre aspas, nas costas, até que ele volte a sair dessa situação de reabilitação. Reabilitado, ele vai andar com suas próprias pernas. Mas não há um momento em que a pessoa que está doente precisa de reabilitação? É esse caso, né? Reabilitação espiritual, para voltar às suas atividades, né? E sejais pacientes para com todos. Ou seja, fulana tem um problema, Beltrano tem outro tem uma outra situação. Como é que eu vou tratar isso tudo, irmão? Como um líder da igreja, com paciência. Com paciência, né? Porque cada um tem uma história, cada um tem uma justificativa, né? Então eu não posso ir com o meu olhar. A partir do momento que eu vou ouvi-los, Deus vai me dar graça, então eu vou poder cuidar, tratar dessa situação, não é? O versículo de número 15. Vede que ninguém dê a outro em mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Não dar o mal, fazer o mal para o mal, né? Não é o bateu, levou, né? É lógico que isso tem lugar
no meio das pessoas que não são cristãs. Mas quem é cristão não age assim, né? Quem tem Deus na vida não é assim. Lembrando aí daquela personagem tão espizinhada, né? Pela rival que foi a Ana, né? Você já imaginou, né? Você vê que Ana entra em depressão de tanta situação adversa que ela enfrenta. Mas quando ela ora a Deus pedindo um filho, ela diz: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou esfregar na cara da Penina para ela saber que eu também agora sou mãe. Ela não entra nesse conflito, né? Ela diz: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou te devolver. E quando ela ganhou o filho, ela não foi bater boca com Penina, não. Ela vai para onde? Ela vai para a casa do Senhor e vai escrever um dos mais lindos cânticos da Bíblia, que é o cântico de Ana, né? Que vai inspirar Maria, mãe de Jesus, a fazer também o seu cântico, né? Amém, irmãos? Oh, Jesus da glória! Então não é mal por mal. Aquela pessoa que te faz mal, né? A Bíblia manda você esquentar a cabeça dele, né? Trazer a memória dele. Na hora que ele vai precisar, e é sempre assim, aquela pessoa que se maltratou, que falou mal, e aquilo, outro, aí quem é que vai ajudar? Né? Aquela pessoa, quem falou mal. A gente, não vou citar nomes, mas eu vivi isso aqui ao lado do pastor Agostinho, né? Que determinada obreiro se levantava e metia o malho nele, e ele sabia. Mas quando aquela pessoa estava em dificuldade, ele: vamos lá visitava, orava. Se precisasse de alguma coisa, ele ajudava. Não tocava no assunto. Não, jamais, tá vendo? Não dizia nada. Ele ia lá e atendia aquela necessidade. Eu ficava olhando: como é que pode, né? Pessoa falou mal, ofendeu, aquela coisa toda, mas ele veio, quer dizer, não pagou mal por mal. Ele falou: não, está recebendo o que fez comigo. Não, nada disso. Ele foi fazer a parte dele, fazer o que a Bíblia nos orienta a fazer, né? Já o 16 é: regozijai-vos quantas vezes no dia? O que é regozijai-vos? Alguém pode me dizer? É alegrar-se. Aí agora vamos modificar a Bíblia um pouquinho, né? Alegrei-me quando me disseram. Não, eu ouvi diferente. Vamos falar mal do pastor. Não é isso não? Alegrei-me como disseram. Vamos falar mal do pastor, ou do dirigente, ou da regente, né? Aí a gente se reúne, né? Mas, irmãos, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Parece que a Bíblia tem umas controvérsias, né, no olhar humano, que não faz sentido. Não faz sentido. Mas faz sentido sim. Já contei aqui a história, né, de um amigo do rei, que para ele só tinha uma frase: tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. E aí o rei não gostava disso, né? Não gostava disso. Tudo que Deus faz é bom. Isso aí, fulano, isso não. Tudo que Deus faz é bom. Um dia o rei foi numa caçada e lá um animal comeu a mão do rei. O rei ficou com problema, maneta, sem mão. Aí chegou para o amigo dele que não tinha ido com ele: fulano, aconteceu isso, olha como é que eu estou. Ele disse: tudo que Deus faz é bom. Aí o rei se irou, botou ele na prisão, né? Botou ele na prisão, né? Aí foi caçar de novo. Quando chegou lá na caçada, uma tribo carnívora, né, que comia carne humana, pegou o rei e queria
botá-lo para fitar. Mas quando olhou o defeito, não tem mão, não serve. Aí volta o rei, vai lá na prisão e diz: olha, fulano, rapaz, cheguei lá, aconteceu isso, isso e isso. Ele falou: tudo que Deus faz é bom, rei. Eu não falei com o senhor? Eu digo: por que tudo que Deus faz é bom? Você não está aqui preso? Ele falou: mas se eu tivesse com o senhor, quem é que você... Então tudo que Deus faz é bom. Alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. Regozijai-vos sempre, não é? O que o inimigo mais quer é roubar a nossa alegria, é sepultar a nossa alegria. Se é uma coisa que irrita ele, é isso. Conheci alguém que foi satanista, né? E eu acho que ele já esteve aqui na igreja pregando. Mas ele dizia que o grau de envolvimento com Satanás era tão grande, que o que irritava ele era ver alguém alegre. Ele disse que... Jesus, já tudo isso? Quando ele entrava no ônibus e tinha um casal lá, se abraçando, se beijando, aí ele disse que aquilo irritava ele de uma forma tal, que ele mexia lá algumas coisas lá, que ele aprendeu lá, daqui a pouco eles estavam saindo no tapa, porque ele não conseguia ver ninguém alegre. E Satanás não gosta de ver o sorriso no nosso rosto, irmãos. Quando ele nos vê triste, cabunhado, aí ele faz festa. Mas em nome de Jesus, vamos nos alegrar, vamos nos regozijar, né? Vamos nos regozijar e a gente parar. Orai sem cessar, irmãos. Ore sem cessar, não pare de orar. Pastor, não, como é que eu vou orar sem cessar? Eu fico o dia todo, 24 horas orando? Não. É o pensamento em Deus sempre. Você sempre levando tudo a Deus em oração. Não parar de orar, né? Porque aí você ora um dia, no outro dia não ora na hora do almoço, não ora na hora de janta. Não. Você precisa de ter um período de oração com Deus. É algo exclusivo, né? Que você ora, entra no teu quarto e ora. E fique à disposição do Espírito Santo. Ali você ora, chora, se alegra, canta um louvor, lê a palavra. E como é que Deus fala com a gente nisso, irmãos? Né? Nesse período. E também diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Leve a sério a profecia que é de Deus. Leve a sério. Recebeu a palavra? Guarda no seu coração, né? Faz igual Maria, mãe de Jesus. Ela conferia tudo no seu coração para ver se estava tal qual foi lhe dito. Não extingais o Espírito Santo. Você que falava em língua, parou por quê? Por que parou? Você foi batizado no Espírito e recebeu o dom de línguas. Para quê? Para continuar falando. Qual é o motivo de ter parado? Pastor, Deus me dava revelações extraordinárias, mas ninguém acreditava. Você tem certeza que era de Deus? Acredite ou não, continue contando as revelações de Deus, não é? Profecias. Não pare com as profecias, continue a profetizar. Continue a deixar o Espírito Santo fluir na sua vida. Não pare. Deixe o Espírito Santo fluir. Isso é importante que aconteça na tua, na minha e na nossa vida, né? Dando graças a Deus por tudo. Porque quando se dá graças a Deus, irmãos, você vai ver que é a Bíblia, né? Como a gente diz, é uma contradição para nós, humanamente falando, mas quando você vê à luz das Escrituras, você viu José tirado do meio da sua família, levado para ser vendido como escravo,
Você encontra José reclamando, murmurando? Não, ele tinha consciência, era um rapaz de oração. Ele tinha consciência que aquilo não era uma coisa qualquer. Ele teve sonhos de Deus. E ele acreditou naquilo que Deus mostrou a ele. Está na casa de Potifar. Uma chance maravilhosa. Uma mulher linda ali. Ninguém na casa podia ter aproveitado. Ele disse, epa, estou fora. Mas não. Meu Senhor me deixou na responsabilidade de tudo aqui, menos da senhora. Então, isso não me pertence. Aconteceu aquilo tudo, com Potifar, jogaram José lá na prisão. Ele chegou lá chutando balde, reclamando, tirando daqui, agora piorou a situação. Não está ele lá. Alguém conta sonho, tá, José? Seu sonho é isso, seu sonho é aquilo. O que aconteceu? Na hora em que precisou de um revelador de sonho, alguém citou o nome de José. Quando ele encontra com seus irmãos, ele já é o governador do Egito. E quando chega lá, ele simplesmente faz pelo Espírito de Deus, né, faz uma admoestação, né, aos seus irmãos, para levá-los a algo que ele sabia que é necessário diante de Deus. Porque os irmãos fizeram aquilo, esqueceram de José, e como esqueceram de José, esqueceram também o que fizeram, né? Ficou tudo no esquecimento. E aí, irmãos, Deus tinha promessa para a vida de cada um dos irmãos dele, mas era preciso que eles se arrependessem. Sem arrependimento, não há remissão de pecado. Aí ele faz tudo aquilo, né? De levá-los para a sala do trono e conversar com eles e mostrar aquela coisa toda, né? Faz, né? Até que eles começaram entre si a se lembrar, puxa, foi isso que nós fizemos com o nosso irmão José, nós vendemos ele, não sei o quê, e agora está nos vindo tudo isso. Aí a ficha caiu. Aí quando José vê isso, desce de lá, manda fechar as portas, se junta aos irmãos, se abraça e faz o que com ele? Chora. Irmãos, não fique assim. Tudo isso aconteceu porque o nosso Deus me enviou antes de vocês, porque Ele sabia que ia acontecer isso, aquilo outro, e eu vim aqui para que Deus desse vitória a todos nós. Olha o conhecimento dele, e ele fazia o quê? Dava graças em tudo, né? Mas ele só pôde chegar na presença de Faraó e ser o segundo depois de Faraó por conta daquela história. Onde é que você acha que estaria Davi se não tivesse tido um Golias? Quem alavanca Davi é o Golias. Ele sai do anonimato, ele já havia matado um urso e um leão. Quem sabia disso? Ninguém. Só ele, o urso e o leão. Não é? Mas quando ele mata Golias, aí tem até musiquinha. Davi gastou seus 10 milhares, já virou famoso. Não é? Aquela situação promoveu Davi. Pode ser que essa situação que você está passando, minha irmã, meu irmão, agora pode estar doendo, pode estar difícil, mas pode ser por aí que Deus vai te dar uma grande vitória. Então regozije nele, alegrar sempre. Deus abençoe os irmãos, me perdoe esses 9 minutos,